Começa agora mais um Vida 1 Cast. A saúde vai além do cuidado físico. Para ser completa, de excelência e integral, ela requer inovação, pesquisa e desenvolvimento. E para falar sobre esse tema hoje com a gente, eu recebo aqui o Kenneth, nosso diretor de Educação, Pesquisa e Desenvolvimento. Bem-vindo, Kenneth. Obrigado, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês, Flavinho. Vai ser muito bacana a gente bater esse papo sobre essa área tão interessante. Prazer é nosso. E para comandar as perguntas, Kenneth, eu não gosto de fazer perguntas só. Então, eu tô amando que hoje tem um Flávio aqui, nosso head de conteúdo. Bem-vindo, Flavinho. Obrigado, Lívia. Obrigado, Kenneth. Bem, a gente estava aqui conversando antes, né, Kenneth e Flávio, e eu particularmente acredito que não existe sociedade sem educação, não existe saúde sem pesquisa, não existe nem vida sem esse olhar para o futuro e para o desenvolvimento. E aqui na Apvida a gente tem o IPE, que é o Instituto Internacional de Pesquisa e Educação. Dentro do nosso ecossistema, Kenneth, o que é o IPE? Olivia, primeiro que você traz uma coisa super valiosa, né? Quando a gente fala que a gente trabalha numa empresa que salva vidas, já é um prazer gigantesco a gente trabalhar numa organização que tem essa missão. Mas ao mesmo tempo, quando a gente também traz para esse cotidiano, né, uma organização que também pensa o desenvolvimento da ciência, da pesquisa e educação, a gente está somando duas forças muito valiosas. Então, o nosso segurado, ele tem acesso, quando a gente fala de um instituto internacional desse nível, né, às melhores terapias, os melhores processos e avanços da ciência. Então, é muito prazeroso trabalhar com isso. Legal, Kenneth. Eu acho que o bacana aqui é que essas transformações que você traz, né, junto com o Instituto de Pesquisa, elas vão muito além das paredes do Apvida, né? Dessas transformações para os clientes do Apvida. Eu acho que elas são transformações que impactam a sociedade como um todo. E acho que vou mais além, não só a sociedade brasileira, mas a saúde no mundo, né? Então eu queria que você trouxesse para a gente um pouco mais sobre esse ganho direto, que além dos nossos clientes da Apvida, que eles têm, dessas transformações para a sociedade. O que o IPE, junto com suas parcerias, o que ele traz de transformação, de novidade na saúde? Flavinho, você traz um ponto super importante para nós, quando a gente pensa em nível organizacional, ter acesso a isso, mas de fato há um aspecto mais abrangente, né? Você fala, por exemplo, do câncer, né? Fala problemas oncológicos que afetam as pessoas de maneira geral. Se a gente não tivesse dentro da estrutura científica, um processo de avanço tão contínuo, hoje a gente estaria vivendo praticamente assim, uma morte, a mortalidade em massa dos pacientes de oncologia, né? A gente fala da década de 40, 50, 60, quando se começam, né, os estudos um pouco mais avançados, com novas terapêuticas, novas metodologias, né, de desenvolvimento. Hoje a gente pode falar que a população atual ela se beneficia desse processo. A medicina avança pela ciência, né? A saúde, de maneira geral, avança pela ciência. Todas as áreas, claro, né, tem um aspecto científico, mas na saúde, especialmente, a gente está falando naquilo que toca a vida humana, né? Então, a pesquisa e o desenvolvimento, ela impacta naquilo que é o mais importante para nós, que é a longevidade, né? Que é ter uma vida de qualidade, ter acesso a uma mudança de perspectiva diante das enfermidades que nos assolam como humanidade, né? Eu estava aí te ouvindo falar, tu falou uma palavra que é muito importante, que a gente vê muito nas conversas online, nas nossas famílias, né? A questão da longevidade. Se fala muito hoje como é que a gente vai envelhecer bem. Eu tava esses dias conversando com os amigos e a gente falando, gente, a gente tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício, porque a gente tem que envelhecer bem. Então, ali, a gente que está aqui os 30 a mais, né, a gente pensa muito sobre isso. E a questão dessa ciência, né, que você falou também muito bem, Kenneth, da ciência, da longevidade, esse tema ele passa pela pesquisa e passa pela educação. E não existe conhecimento que cresça se não for compartilhado. Então, sobre isso, eu queria que você também falasse um pouquinho dessas parcerias que o IPE tem com outras instituições que somam e que elevam todo esse conhecimento. Olha, Lívia, você toca em pontos-chave, né? Para nós, pensarmos em envelhecer de uma maneira com qualidade de vida, né? É uma busca constante, né? Todo mundo tem uma história para contar sobre isso. Eu tenho uma prima que tem esclerose múltipla, né? E que na vida dela foi sempre muito difícil conviver, é uma doença, né? Que a gente sabe que ela hoje ainda não tem uma resposta científica.
mas é uma pessoa que se beneficia dos estudos, né, que hoje já mostram novas perspectivas para o paciente, né, e todo mundo vai ter uma história como essa, porque a gente quer envelhecer mais e quer envelhecer bem. Essa mesma prima, há um tempo atrás, talvez décadas atrás, ela não vivesse até os 30 anos, ela já está com 55, né, e hoje se beneficia exatamente dessas terapêuticas. E aí a gente tem que conectar nesse processo com quem está realmente na ponta. Hoje, a gente fala do nosso Instituto Internacional de Pesquisa, a gente tem parcerias internacionais. Então, hoje, a gente, por exemplo, a gente forma os nossos pesquisadores com o time de Harvard, né? A Escola de Excelente. Saúde Pública tem um programa especificamente para formar pessoas pesquisadoras. E os nossos colaboradores têm acesso a bolsas direcionadas para eles que pagam integralmente um curso, né? Ao mesmo tempo, ao lado, a gente tem uma parceria com a City College de Nova York, né, que está fazendo estudos com inteligência artificial aplicada à pesquisa científica para uma detecção mais precoce do câncer de mama. Então, ter esse tipo de parceria nos permite acessar com mais antecipação aquilo que vão ser as novas tecnologias, as novas terapêuticas que estão aí, né, acontecendo ao redor do mundo, né? E a educação é um fator primordial. Quando a gente fala de educação, a gente fala de uma educação que traz conhecimento para a nossa própria equipe, óbvio, uma educação que traz conhecimento para o paciente, né? O paciente normalmente é o mais estudioso da sua doença, né? É verdade. Eu, por exemplo, sou espondilítico, né? Eu tenho espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune. Acabei me tornando um especialista. E é claro que eu quero entender melhor esse aspecto. Então, quando a gente tem uma área científica que dá acesso aos melhores estudos, que dá acesso aos melhores pesquisadores em nível global, a gente consegue trazer esse conhecimento para o cotidiano, né? Afinal de contas, né, a gente também participa de um movimento de evolução científica para a sociedade. É verdade. Esse é o grande papel que a gente tem na nossa organização, né? Kenneth, eu fiquei curiosa por uma coisa. Eu queria que tu explicasse como é, porque a gente fala, né, da pesquisa, do desenvolvimento, essas parcerias, né, com essas grandes instituições. Como é que isso chega diretamente no cliente, no nosso beneficiário? Como é que no nosso beneficiário e na sociedade como um todo, né? Porque existem outras instituições que também têm esse processo de pesquisa. Como é que isso chega diretamente na pessoa que vai para o hospital e que tem uma doença? É um excelente ponto, Olivia. A gente fala, por exemplo, né, de mudanças de procedimento. A gente está falando muito fala-se muito, né, de medicamentos, novos biológicos, genética, mas por vezes a gente esquece, por exemplo, que há equipamentos que mudaram a rotina das pessoas hoje dentro de um hospital, né? E em que sentido, né? E como que a ciência está envolvida nisso e como que as parcerias trazem esse processo. Uma nova organização está testando um novo equipamento para ventilação, né? Uma ventilação não invasiva, que a gente viveu recentemente, vocês devem lembrar na Covid, né? Sim. Então, o que permitiu para o nosso país ser uma das grandes referências em vacina e também em equipamentos para ventilação não invasiva, né? Foi exatamente o aspecto científico. As organizações, claro, houve toda uma mobilização social, a gente teve, né, um conjunto de organizações trabalhando de maneira integrada, sistêmica, para permitir esse desenvolvimento científico. A gente pode falar literalmente, nós fizemos parte no Brasil de um movimento que a ciência salvou centenas de milhares de vidas por esse aspecto de permitir-se experimentar com novos equipamentos, ou até mesmo a questão da vacina, aquilo que seria realmente a cura para as pessoas. É literalmente conhecimento compartilhado, né? Eu tenho aqui um excelente conhecimento, em prol da saúde eu vou dividir isso com outras pessoas e outras instituições. Certamente, ele é compartilhado, ele é implementado, que hoje você vai no hospital, você vê uma evolução dos equipamentos, vem através da ciência, e aquilo gera um ciclo virtuoso, né? A gente percebe que aquela nova dinâmica que foi montada gera novos conhecimentos para a própria sociedade. E nós fazemos parte disso, né? Sim, e deve ser incrível você trabalhar no presente com isso. E muitos pesquisadores que eu vejo, assim, esses grandes nomes, né? Às vezes eles não veem nem em vida os frutos do trabalho, porque são coisas ali que vão se desenvolvendo. Então isso me faz lembrar que a saúde também se faz no presente. A saúde do futuro, a gente começa a construir agora. Isso é fantástico, trabalhar nessa transformação, né? Você tem a oportunidade, de fazer história, fazer parte da história, justamente dessa construção agora, que vai ser um legado para a sociedade, para o mundo, né? Então isso é realmente muito gratificante. E uma coisa gostosa, Flávio, quando você fala, né? Isso que vai ser esse futuro que a Lívia mencionou, se a gente não tiver a capacidade, como organização, como pessoas, de entender o papel da ciência disso, isso acaba, por vezes, gerando barreiras, né?
E aí, felizmente, quando a gente fala do nosso grupo, estamos falando de mais de 28 mil médicos, né? Mais dezenas de milhares de dentistas. A gente está falando de um grupo que tem a ciência na veia, né? Nós acreditamos nos melhores profissionais. O que são os melhores profissionais? São aqueles que aprendem mais e que têm a cabeça mais aberta para pesquisa e desenvolvimento. E isso a gente pode contar na nossa organização. Eu posso compartilhar com vocês. Em todos os locais que eu vou falar de ciência, que eu vou falar de educação, as nossas equipes estão absolutamente, né, abertas. E, aliás, pelo contrário, normalmente volto com mais carga de conhecimento. Eu descubro que nós temos médicos nossos, são professores da USP Ribeirão Preto. Acabei de conversar com um grupo em Manaus da Universidade Newton Lins, uma parceria gigantesca que a gente está fazendo em pesquisa. Falei assim, Kenneth, os médicos da PV, da Notre Dame, são os nossos professores. Eles fazem parte do nosso quadro docente, né? A gente fala de tanta instituição que a gente encontra essas pessoas com prazer exercendo a medicina, exercendo a prática da saúde na área multiprofissional, e são cientistas, né? E acreditam, mestres, doutores, enfim, é um prazer muito grande encontrar esse ambiente gostoso que a gente pode fazer ciência, né? Mas foi um prazer estar com vocês, Lívia, Flavinho, assim, acho que é muito gostoso, parabenizar a área de comunicação por esse momento, né, da gente poder falar de maneira mais tranquila, mais aberta. Às vezes a gente põe as nossas gravatinhas borboletas, nossas gravatas para apresentar nos eventos, mas eu acho que a ciência a gente tem que desmistificar, né? Tem que tirar um pouco essa imagem de algo distante, né? Nós, quando praticamos a medicina de ponta, que fazemos hoje na PV, na Notre Dame Intermédica, a gente pratica ciência, né? E quando a gente abre esse campo para que isso esteja mais, né, no nosso cotidiano, com pesquisas científicas avançadas, com o nosso segurado tendo acesso, a gente beneficia não só a própria organização, mas a sociedade como um todo, porque a gente está trabalhando no cerne do desenvolvimento da medicina. É um super prazer. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigada, gente. No próximo bloco, você vai saber como ajudar uma pessoa ansiosa e como ser rede de apoio. Não saia daí, a gente volta já. A gente precisa falar mais sobre o que a gente sente. Assuntos que envolvem saúde mental não devem ser mais tabus. O nosso tema de hoje é ansiedade e eu recebo aqui a doutora Suzane, médica. Bem-vinda, doutora Suzane. Obrigada. E a Bruna. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. 5 em cada 10 brasileiros acreditam que a saúde mental é o principal problema do país em termos de bem-estar da população. 5 em cada 10 brasileiros. E junto com isso vem a ansiedade. Bruna, eu abri o episódio falando que a gente tem que falar mais do que a gente sente, que saúde mental não pode mais ser tabu. E você é diagnosticada com ansiedade. E eu queria que você compartilhasse com a gente quais foram os gatilhos que te fizeram perceber que você precisava de ajuda e que você não estava bem. Quando começou a atrapalhar no meu dia a dia. Então, eu comecei a ficar ansiosa para fazer coisas comuns, assim. Para pegar um transporte público com muitas pessoas. Eu comecei a ter crise de pânico, de ansiedade. Então, quando eu percebi que aquilo estava me atrapalhando, aí eu precisei procurar ajuda. Aí tu compartilhou como foi que tu fez esse processo? Tu foi sentindo esse medo, e aí tu compartilhou com alguém da tua família, depois tu procurou um profissional. Como é que foi? Então, de início, eu comecei a compartilhar com as minhas amigas, né? Então, eu comecei a falar com elas do que eu sentia, aquele problema que tanto me incomodava. E aí, elas me indicaram a pedir ajuda para um psicólogo e, de início, passar na psiquiatra. Entendi. Tu tinha quantos anos? Por volta dos meus 20 anos, 19 anos, por aí. E tu tem quantos anos hoje? 23. 23. Então, tu percebeu, já entendeu ali o que é que te deixava, foi compartilhando com os amigos e a partir disso tu entendeu que precisava procurar uma ajuda. Isso, exatamente. E como é que tem sido? De início eu já tô fazendo terapia, né? Então, pra mim é essencial. Toda semana eu faço terapia. Então, me ajuda bastante nessa questão de falar com um profissional, de passar o problema pra ele. E eu gosto muito de fazer atividade física. É algo que me ajuda muito, assim. Perfeito. Então, gosto de fazer academia, de fazer esporte, algo que me traga leveza. Então, me ajuda bastante a
a passar por essa fase. Já foi-se o tempo, né, doutora Suzane, você pode falar disso muito melhor do que eu, que a atividade física é apenas uma questão estética, né? Tem dias que eu tô com cabeça cheia e eu adoro nadar. Aí eu saio, vou nadar, eu saio assim, uma outra pessoa, e é claro que tem uns benefícios para o corpo, que a gente se sente bem, mas é muito também para a cabeça. E hoje, a gente tem muitos gatilhos sociais, como os gatilhos da Bruna, que eu entendo que é uma questão de espaços muito cheios, né, Bruna? A gente tem hoje um fenômeno chamado comparação, principalmente nas redes sociais, que a grama do vizinho é sempre mais verde. E tem até uns comentários que a grama do vizinho é mais verde porque ela é artificial, né? Então, tem as questões de gatilhos sociais, as questões de comparação. Tem a nossa agenda que a gente vai colocando ali tarefa e se cobrando para a gente ser perfeito toda hora. Tem as nossas relações pessoais que a gente também tem que ter uma energia ali para nutrir. Enfim, quais são os recursos e as práticas, doutora Suzane, que você recomenda para quem lida com altos níveis de ansiedade? Eu vou só voltar um ponto e fazer um comentário sobre o que a Bruna falou, porque eu acho bastante importante, que nós possamos entender que a ansiedade é um estado normal. Todos nós temos ansiedade, né? Nem toda ansiedade é patológica. E a Bruna foi perfeita quando falou, eu busquei ajuda quando eu notei que estava causando sofrimento e causava, inclusive, prejuízo na minha vida, né? São esses pontos de sofrimento e prejuízo que nós vamos começar a entender como uma ansiedade patológica, porque a ansiedade em si é um processo natural, necessário. Quando a gente pensa, inclusive, em evolução da espécie, os ansiosos evoluíram, porque estavam preocupados se ia ter caça, se teria algum perigo no local, né, onde estava, se iria chover, se eu tinha um local ali coberto para ficar naquele momento. Então, os ansiosos evoluíram. E a ansiedade nem sempre é ruim. A ansiedade faz com que nós tenhamos aquela preocupação, olha, eu vou estudar porque eu tenho uma prova. Ela protege a gente também, protege né? A gente Perfeito, também. perfeito. E aí a ansiedade passa a ser patológica quando existe uma preocupação exagerada sobre várias questões na maior parte do tempo, né? E essa ansiedade começa, inclusive, a causar prejuízos, né, sociais, no trabalho e tudo mais. A Bruna, mais uma vez, né, com esse tempo de terapia, já sabe tudo de ansiedade, de tratamento, né? Optou por algo extremamente importante para a proteção e para a melhora do transtorno ansioso, né? Que é a atividade física, que é necessária, né? Existem estudos, inclusive, que igualam, né, a atividade física a medicação, a inibidores de recaptação de serotonina, em alguns casos ansiosos. É claro, existem casos mais graves, que só a atividade física não vai resolver o problema e que vai precisar de doses mais altas de medicação, né? Mas a atividade física é necessária, rotina é necessária, horário para dormir, horário para acordar, tentar ter uma boa noite de sono é essencial. Interação social com outras pessoas, né, com amigos, com familiares, tudo isso ajuda na proteção do sofrimento causado pelos sintomas ansiosos. Entendi. Você foi citando aí, doutora, hábitos simples, né? Quando a gente fala de diagnósticos, né, de ansiedade, de vida saudável, de bom humor, a gente sempre vem trazendo médicos para cá e conversando, né, com médicos, já que a gente trabalha na empresa de saúde. E é muito interessante ver que não tem um segredo, né, a chave é você se relacionar, você praticar atividade física e você ter uma rotina. Tem gente que não gosta de rotina, mas até quem não gosta de rotina precisa de rotina. Exato. Né? E, Bruna, dentro da sua vivência, eu entendo que existem diferentes tipos de diagnóstico e todo mundo lida com isso de uma maneira diferente. Quando você, mesmo em tratamento, né, com terapia,
existem os momentos que você se sente mais ansiosa. Nesses momentos, o que é que tu faz? Tu gosta de ficar mais isolada? Tu gosta de que alguém te puxe? De não, vamos sair para dançar? Vamos ali comer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisinha? Como é que tu gosta de ser tratada para tu ficar bem nesses momentos? Eu acredito que tenha vários estados da ansiedade, né? Então, já chegou o momento de eu estar num lugar assim, eu estar me sentindo ansiosa, então fazer o tratamento de respiração me ajuda bastante. Sim. Respirar, me concentrar, ter pensamentos positivos, isso me ajuda muito. Mas quando eu tô num momento assim que eu, às vezes, não consigo me controlar, eu gosto muito de estar com alguém, de conversar com alguém naquele momento, de ligar para uma pessoa, de desabafar. Então, essa é a minha maneira que me ajuda muito, assim, de falar o que eu tô sentindo. Eu não gosto de me sentir sozinha. Entendi. Então, quando eu converso com alguém, olha, amiga, eu tô passando por esse momento e eu tô desabafando isso com a pessoa, isso me ajuda a relaxar e tirar aquele sentimento que tá dentro de mim. Perfeito. Foi ótimo tu ter falado nisso, porque tu fez um link perfeito com a minha próxima pergunta para a doutora Suzane. Quando o primeiro passo, a gente estava conversando antes, né? Que o primeiro passo para uma pessoa ser curada, ela reconhecer que ela tem um problema. E momentos assim, quando uma pessoa chega para você e fala... Eu tenho certeza que quando a Bruna chegou para as amigas dela e foi contar, ela foi acolhida. E durante a nossa vida, né, nós convivemos com pessoas, nós temos amigos, familiares, que são pessoas diagnosticadas e que contam para a gente. E todas as vezes que uma pessoa que eu amo, um amigo, um familiar, chegou para mim e contou isso para mim, o que é que eu entendo? Que o diagnóstico, ele explica muita coisa, mas ele não define quem você é. A gente é muito mais do que isso. E em momentos assim, que a pessoa é extremamente vulnerável, ela precisa ser amada, acolhida. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que os familiares e os amigos podem ser rede de apoio, assim como essas amigas da Bruna são para ela, como é que nós, enquanto familiares e amigos, podemos ser rede de apoio para essas pessoas que convivem com algum diagnóstico? Eu acho que adotar, de fato, essa posição de suporte e não de julgamento, né? Porque, infelizmente, ainda existe muito julgamento diante dos transtornos mentais. Todos, seja uma ansiedade, quadros depressivos ou quadros psicóticos, existe ainda parte da população que olha com um olhar de julgamento, né? A gente muda a postura do olhar de julgamento para o olhar de acolhimento. Evitar frases como, isso é coisa da sua cabeça. Sim. Né? Situações como, você não precisa dessa medicação, né? Essa medicação está te deixando dopada, né? Você precisa mais de Deus, é claro, né? Faz parte, inclusive, né, do tratamento que a pessoa tenha ali vínculos, que sejam vínculos de fé, religiosos, no que a pessoa acreditar, né? Sim. Isso ajuda, com certeza. Mas limitar a dor do outro, isso é falta de Deus, isso não é algo legal, né? Então, eu acho que esse olhar de acolhimento, de olhar para o outro e perguntar como eu posso te ajudar nesse momento, né? Porque, de fato, vão ter pacientes que vão preferir ficar sozinhos. Não, só me deixa quietinha. Eu só quero ficar quietinha. Ou não, eu preciso de um abraço. Isso é muito relativo. Sim. Né? Eu acho que a posição de quem está do outro lado é ouvir. Como eu posso te ajudar? Pronto. Você vai ajudar o outro a partir da forma com que o outro vai te orientar a ajudá-lo. Hoje eu tô motivacional, viu, Lucas? O nosso videomaker também, eu tava, bora, Lucas, hoje vamos vencer. E a Jaque, que é a minha VP, ela tem esse potinho aqui e tem escrito, ó, inspira, respira e não pira. Maravilhoso. É um potinho motivacional. Adorei. E eu trouxe aqui pra gente, porque assim, eu quero que quem tá assistindo termine esse vídeo com um coração muito leve e em paz. Então vou pedir aqui pra doutora Suzane tirar um. E a Bruna também. E aí, para encerrar o nosso episódio de hoje, elas vão ler uma mensagem motivacional, Positive Vibes. Vamos lá, primeiro a doutora Suzane. Tudo o que você sempre quis está do outro lado do seu medo. Jorge Adar. Gostei. E teu, Bruna? Eu sou tão orgulhosa das coisas que fizemos, como sou das coisas que temos feitos. Inovar é dizer não a milhares de coisas.
Steve Jobs. Inovar é dizer não a milhares de coisas. Gostei. E gostei. como é difícil dizer não nos dias de hoje. E como é difícil dizer né? não. Inclusive, hoje, o que mais se fala é sobre a importância de você dizer não e de você colocar limites exatamente na construção dessa saúde mental, né? Que passa aí pelos limites, pela atividade física, pelo ser vulnerável. E eu acredito que a gente está sempre nesse caminho, nesse aprendizado, para cada vez mais a gente cuidar da nossa mente. Estarmos presentes no momento sempre, né? Sairmos do futuro, dessa preocupação exagerada em relação ao futuro e vivenciar o agora, né? E entender também que faz parte ser vulnerável. A gente não precisa ser forte o tempo todo. Vai ter dias que a gente vai estar mais mal, vai ter dias que a gente vai estar melhor. E entender que isso é uma fase que tá tudo bem. É isso. Amei. Muito bacana. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, doutora Suzane. Obrigada. Muito obrigada, Bruna. O Vida Uncast fica por aqui. A gente te espera no próximo domingo, às 8h30 da manhã, aqui na TV Guararapes. Até lá!